Olá, segundo ano, voltamos aqui para mais uma aula. Professor Daniel Ferreira aqui, sou professor de Física, um dos seus professores de Física. E aí no segundo ano a gente vai continuar na nossa aula teórica. A aula anterior foi de exercícios. E lá no capítulo de condutores aí no material do tablet de vocês. Então eu chamei de condutores 3 porque ficou faltando tratar apenas de um tópico. A saber, este tópico aqui, ó. Potencial elétrico de uma esfera eletrizada. A gente tratou de todos os outros tópicos nas aulas anteriores. Essa aula é mais curta, é só para fechar esse tópico aqui, tá bom? Então o que que rola? De acordo com o que a gente estudou nas sessões anteriores, qualquer condutor eletrizado que tiver em equilíbrio eletrostático, a gente explicou o que é uma situação de equilíbrio, onde você vai ter um deslocamento instantâneo de cargas na superfície do condutor, sem haver fluxo ordenado de cargas, então para não gerar corrente, etc. Então, voltando. Qualquer condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático apresenta o mesmo potencial elétrico em toda a extensão de seu volume, inclusive na superfície externa. Tá bom? Então, a partir dessa superfície, o potencial varia ao longo das linhas de força do campo elétrico externo. A gente viu essas situações quando eu mostrei um objeto quadrado. Um objeto metálico que tinha a forma de um retângulo, assim, e dentro era um condutor, a gente analisou calculando o potencial, verificando se havia potencial ali dentro. Analisando o deslocamento do pêndulo, de um pêndulo que tinha um pezinho. Se você se lembrar da aula anterior, qualquer coisa volta lá no vídeo. A gente mostrou que o potencial lá dentro é constante. O potencial num ponto aqui é igual ao potencial nesse ponto, que é igual a nesse. E o potencial tinha sempre o mesmo valor, tá bom? Dentro de um condutor. É isso que está concluindo aqui. Então, a partir dessa superfície, o potencial varia ao longo das linhas de força do campo elétrico externo. Então, a partir da superfície passa a ter potencial elétrico e ele varia em cada linha. Então, em cada equipotencial eu tenho um valor de campo. O equipotencial foi isso que eu mostrei no simulador. São aquelas linhas que vão ocupando certas distâncias a partir do condutor. Cada linha tem um valor. E esse valor vai diminuindo com a distância a esse condutor. Então, em particular, no caso de uma esfera condutora, que é o que a gente vai analisar agora, eletrizada com uma carga Qzão, esse potencial pode ser calculado pela lei do inverso da distância, tá bom? Como se essa carga Q estivesse concentrada no centro dessa esfera. A gente vai ver a ilustrada situação depois. Utilizamos o mesmo recurso para calcular o campo elétrico de uma esfera. E a mesma justificativa é válida nos dois casos, qual seja, uma esfera com carga superficial uniforme distribuída apresenta simetria espacial idêntica à de uma carga pontual. Então, se eu tenho uma esfera com um montão de carga distribuída aqui, quando eu analiso fora, a simetria desse campo é muito parecida com a simetria de como se eu tivesse só uma carguinha pontual, uma carga pontiforme, tá bom? Por isso que eu posso fazer essa extrapolação para chegar a essa conclusão da equação. Quem for para o ramo das exatas, engenharias, fazer física, vai fazer essas demonstrações lá para a esfera, já usando cálculo diferencial integral. E quando você resolver as integrais, você vai chegar à mesma conclusão para o potencial e para o campo elétrico de uma esfera condutora. Você vai conseguir demonstrar via cálculo diferencial integral e uma física, geralmente em física 3 ou um curso de teoria eletromagnética, que de fato o potencial e o campo elétrico para uma esfera condutora vão ter essa cara que a gente mostra aqui no ensino médio, tá bom? Então, portanto, o potencial elétrico de uma esfera condutora que tem um raio Rzão de carga Q em equilíbrio eletrostático, considerando o infinito como o nível de potencial elétrico igual a zero, é dado por essas expressões. O que ele está dizendo é assim: se eu pegar a referência no infinito, muito longe, o potencial é zero, certo? Porque lembra que o potencial vai diminuir com a distância? Lá no infinito, eu pego ele como referência. Então, pegando isso como referência, eu posso afirmar que o potencial em pontos quaisquer, nesse caso é na superfície da esfera. Então, o potencial na superfície é constante de permissividade do meio vezes a carga que gerou o campo que gerou o potencial dividido por essa distância. Isso aqui vale para um Rzão que é maior do que o raiozinho da... Não, isso aqui é o contrário. Rzinho menor que Rzão. Isso aqui é dentro da esfera. Só para dizer que o potencial lá dentro é constante. Tá bom? Ele vai ter o mesmo valor. Rzão
maior que Rzinho. Isso na superfície da esfera, menor igual a Rzinho. Então isso dá exatamente a superfície da esfera, na verdade. E também é válido para fora, a partir da borda, então para um raiozinho maior que o raio da esfera. Então volta aqui, ó, que é assim, ó. Esse Rzinho é um raiozinho que está variando e esse Rzão é o raio da esfera, conforme ele falou. Então, para um raiozinho menor que o raio da esfera, o potencial é constante, certo? Tem valor constante, conforme a gente viu nas outras aulas e provou com a expressão do pêndulo. E o potencial ele vai variar com o inverso da distância para pontos fora, a partir da borda da esfera, até o infinito. Tá bom? Então, vamos analisar mais um pouco essa situação. Então, nessa expressão que foi digitada ali, ó, esse K é a constante eletrostática do meio no qual a esfera está imersa. Geralmente, a gente vai usar o K0, que é no vácuo. Rzinho é a distância do centro da esfera até o ponto onde o potencial elétrico é calculado. Então, esse Rzinho é variável, é qualquer ponto que eu escolho. Eu posso estar olhando dentro da esfera, na borda da esfera. Se for na borda, ocorre que Rzinho é igual a Rzão. Se for mais longe, esse Rzinho vai variando e eu vou escolhendo esses pontos, não interessa, tá bom? Rzinho varia. Beleza. Observe que o denominador da primeira equação é sempre o raio Rzão, tá bom? O denominador aqui é sempre Rzão da esfera. Mesmo se o potencial estiver sendo calculado em um ponto interno, onde o Rzinho é menor que Rzão. Então, para o caso de um ponto externo, a gente vai usar a segunda equação. No caso de um ponto externo, que está digitado errado, aqui é Rzinho, tá bom? Então, no caso de um ponto externo, eu uso essa equação. No caso de um ponto interno, eu uso essa equação aqui. E ela vai significar que o potencial é constante, ou seja, tem o mesmo valor lá do centro da esfera até a bordinha. A partir da borda, ele cai com o inverso da distância, com o inverso de R, que é a correta é essa aqui, com Rzinho. Tá bom? Então, o que a gente pode analisar mais? Então, abaixo a gente vai para o caso de um ponto externo, foi o que eu disse. Então, na figura que tem a seguir, a gente vai mostrar o gráfico do potencial elétrico produzido por uma esfera condutora eletrizada positivamente, que tinha uma distribuição de carga positiva em sua superfície, que está em equilíbrio eletrostático, portanto, essas cargas estão estáticas, não estão em movimento. E esse gráfico é em função da distância, tá bom? Do potencial em função da distância a partir do centro da esfera. E logo abaixo, se a gente tem o gráfico, abaixo do gráfico aparecem, portanto, a esfera e duas superfícies equipotenciais que foram lançadas. Na figura é essa aqui, ó. Então, isso aqui é só para ilustrar. Então, você tem uma esfera condutora com carga positiva distribuída na superfície, foi o que a gente exatamente disse. O potencial tem o mesmo valor do centro da esfera, aqui, ó, representa o centro, até a borda. Tá bom? A partir da borda, o potencial respeita essa outra equação variando com 1 sobre R. Dentro da esfera até a borda, ele depende só do raio da esfera. Então, isso vai significar que ele é constante. Tá bom? E a partir da borda, ele cai com 1 sobre R. O potencial vai diminuindo. E aqui ele falou que ele ilustrou algumas equipotenciais. Essa curvinha azul significa um equipotencial que está em volta aqui. Lembra lá do simulador. Para o caso de uma carga pontual, que pode ser o caso da esfera, eu posso extrapolar e considerar que a esfera é uma carga, porque ela vai ter as mesmas características, as equipotenciais estão assim em volta. Tá bom? Então, nessa equipotencial aqui eu tenho um valor de potencial, nessa outra eu tenho outro valor, numa mais externa um menor e assim vai, e assim por diante. Então, o gráfico mostra justamente, e lembra que é um gráfico do campo elétrico para ser potencial aqui, certo? Aqui está errado. V. É V por R. Então, potencial pela distância. Então, o potencial dentro não varia, é constante. Lembra que o campo elétrico no interior é zero, porém o potencial é constante. E fora o potencial cai com 1 sobre R. Então, aqui a gente tem um potencial elétrico produzido por uma esfera condutora em função da distância ao centro da esfera. Para encerrar praticamente essa aula, a gente vai analisar aqui um exercício resolvido número 1, de novo, que tinha sido resolvido com a visão de campo elétrico, tá bom? Agora a gente vai olhar esse problema do ponto de vista do potencial elétrico.
Campo elétrico é uma coisa e potencial é outra. Tá bom? Então, desculpa, o fone estava saindo aqui. Então, o problema dizia assim, ó, no caso de campo elétrico, a gente vai adaptar ele para potencial e fazer uma análise. Então, dizia assim, ó, uma carga pontual Q+, acha-se no centro de uma esfera, tá ali, de uma casca esférica. Então, como se fosse um coco. O coco não tem uma certa... ele tem oco dentro e tem uma certa superfície espessa. Então, é mais ou menos isso. Aqui tem um oco e essa superfície amarela é a superfície do metal, como se fosse uma bola de canhão que tivesse um buraquinho dentro, tá bom? Então, a casca esférica metálica neutra de raio interno B. Então, o raio mais interno vale B. Raio interno A e raio externo B. Então, do centro até essa primeira borda aqui vale A e do centro até a outra borda vale B. Ok? O que acontece? Ele quer que a gente explique por que existe uma carga induzida na superfície interna negativa e uma carga induzida positiva na superfície externa e pedir para determinar expressões para calcular o campo elétrico desse sistema. Esse era o caso da situação para o campo elétrico, lá do exercício resolvido 1. Mas a gente vai analisar do ponto de vista do potencial elétrico, tá bom? Esse gráfico aqui seria para o campo elétrico. A gente vai olhar do ponto de vista do potencial. Então, o que a gente pode concluir desse problema do ponto de vista do potencial elétrico? Então, observe que as linhas de campo elétrico são dirigidas da carga positiva para a casca esférica. Aqui, ó. Pam, pam. Tá bom? Eles saem. Então, por isso, o potencial central é maior que o da casca esférica. Tá bom? Então, o potencial gerado por essa carguinha vai ser maior do que o potencial gerado pela casca esférica. Porque a origem do campo vai estar aqui. Então, vai ter um potencial aqui dentro, que não é constante. Aqui na região amarela o potencial vai ser constante. Vamos analisar. Na verdade, o potencial elétrico de uma carguinha Q+, é sempre maior do que o potencial elétrico de um condutor que envolve uma cavidade. Independentemente do valor dessa carguinha Q+, vai ser sempre maior porque as outras cargas serão resultado de indução ali. Então, por isso, se a carga interna for colocada em contato com a cavidade, se eu colocar ela em contato, por exemplo, através de um fio, conecta um fio ali, por exemplo, através de um fio metálico, a carga interna será completamente transferida para essa cavidade, certo? Aqui era só para dizer o seguinte, ó. Como nessa situação que eu coloquei uma carga lá dentro, eu fui e coloquei uma carga lá dentro. Aqui eu vou ter um potencial que vai variar com a distância até aqui, até essa bordinha amarela. Dentro dessa região amarela o potencial volta a ser constante, porque é dentro do condutor, e fora ele volta a cair com 1 sobre R. Então aqui dentro ele varia com 1 sobre R também, lá fora ele varia com 1 sobre R, e aqui dentro ele é constante. Era só isso que todo esse texto quer dizer, tá bom? Então a gente encerra aqui, portanto, o capítulo de condutores, tratando de potencial elétrico de uma esfera eletrizada, que era o que ficou faltando para a gente. Então, para potencial, o que você tem que se lembrar é justamente disso. Dentro de um condutor, o potencial é constante. Se eu colocasse uma carga aqui dentro, aí era outra história, tá bom? Eu ia ter um potencial ali dentro. Dentro do metal eu teria um potencial constante, de novo ele voltaria a cair com sobre R fora da esfera. Que foi esse caso aqui desse desenho, certo? Então a gente encerra por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Bons estudos aí para vocês e mais uma vez fiquem em casa. Forte abraço a todos.